primeira igreja presbiteriana em Petrolina. Uma igreja para frequentar, muito mais uma família para pertencer. Abramos a Bíblia Sagrada na primeira carta de Deus, carta de Timóteo, o primeiro capítulo, a partir do versículo 15. E a nossa lição é a lição 8. Querido, nós usamos a revista apenas como baliza, nós não nos deixamos que ela nos trave, que ela seja uma camisa de força para nós, tá bom? Ela é apenas uma baliza, apenas um roteiro. Assim como nós estudamos homilética e não deixamos que os tipos de sermões sejam camisa de forças para nós, mas apenas balizas. Falo isso porque, muito especialmente aqueles que acabam saindo do seminário, eles saem engessados, porque disseram para ele que sermão só é sermão de um tipo só. Não. Por isso que é bom crescer, amadurecer em humildade para a glória de Deus, tá bom? 1 Timóteo, carta de Deus, primeiro capítulo, a partir do versículo 15. Conversando ontem com a família que apresentamos hoje, a convite deles, viu? Deixar bem claro que o café e bate-papo com o pastor, quem tem que convidar é a ovelha, não sou eu que me autoconvido. Para que alguém não saia dizendo, mas o pastor não fez isso comigo ainda. Ora, é só procurar a Jade, ter paciência com a agenda que a gente vai. Se você tem espaço para o sábado no almoço, oh, maravilha, aí já gosta por demais. Se na sua agenda tem espaço para o almoço e bate-papo teológico com o pastor, já de vibra, menino. E quando alguém no domingo chega e diz, Jade, tem espaço no sábado, domingo, você pode almoçar com a gente, a agenda do pastor cabe, ela já diz assim, claro, ela diz sim. Aí depois eu já tinha marcado com outras pessoas, ela diz, então me socorra, agora é contigo. Eu louvo a Deus pela baixinha, ela é de fato, ela não é a minha agenda, ela é uma bênção a organizar a minha agenda, ela é mais do que a minha agenda, é a minha esposa, é a minha parceira, que apenas a morte nos separe. Tá bom? Então, se você quer, é um café e bate-papo com o pastor, é você que combina. Mas a gente também está aberto a almoço e bate-papo com o pastor. Tá bom? E não precisa, querido, você ser exuberante no almoço, não. Eu sou bem simples mesmo, eu gosto do simples. Vamos ler o texto juntos? Todos juntos. Ato de adoração no sentido amplo. Fiel é e digno de toda. Gente, observe agora. Que Cristo Jesus veio para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Que texto, versículo 16. Mas, por esta mesma razão, me foi concedida misericórdia, para que, em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Encerrando agora a leitura, a primeira leitura, todos juntos. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra, glória, pelos séculos dos séculos. Amém. Meus irmãos, a nossa moldura teológica é esta. Nós chamamos de o plano histórico redentivo. A moldura teológica da nossa igreja é apresentada assim: o plano histórico redentivo de Deus. Eu vou beber água também, Nanda. Você deixou eu babando agora, ó. Ando bebendo água com tanto prazer agora ali que eu fiquei salivando. Qual é a moldura teológica da igreja? Plano, selminha, histórico, redentivo de Deus. Nesse plano histórico redentivo de Deus, homem muito amado, tem 4 partes: doutrina da criação, doutrina da queda, doutrina da redenção e doutrina da consumação. Vocês sabiam que todos os nossos sermões, eles têm que ser permeados por isso? Queda,
Criação, queda, redenção e consumação. Por que isso é importante? Porque você só vai entender a queda se você entender primeiro a doutrina da criação. Se você entender a doutrina bíblica teológica da criação, você vai entender a queda. Se você entender Gênesis 1 e 2, já pregamos uma série aqui, Gênesis de 1 a 11, a história que explica todas as histórias, muito especialmente os 3 primeiros capítulos. Se você não entender 1 e 2, você não vai entender o capítulo 3 de Gênesis. Para entender o capítulo 3 de Gênesis, que nos apresenta a pior tragédia debaixo do sol. Qual foi, gente, a pior tragédia debaixo do sol que aconteceu? A pior tragédia que já aconteceu debaixo do sol, usando a linguagem do sábio Salomão, o pregador lá de Eclesiastes. Qual foi, Leia? Você não está sozinha não, viu? Você sabe o que eu estou dizendo. Nós estamos contigo, em nome de Cristo. Qual foi a pior tragédia que aconteceu debaixo do sol? A queda do homem, o pecado, gente. Não tem uma tragédia pior do que essa não. Queridos, o que está acontecendo ali no Oriente Médio ali, a guerra legítima que Israel está fazendo. Se Israel não fizer o que eles fazem, o Hamas, queridos, não querem diálogo, o Hamas querem a eliminação de Israel. Hamas não quer simplesmente que a Palestina se torne uma terra deles. Eles querem eliminar Israel do mapa. Entendam por que Israel está ali se defendendo. Não é uma guerra contra os palestinos, é uma guerra contra o terrorismo. Mas isso aí, pertinho da queda, isso é consequência da pior tragédia debaixo do sol. Essas guerras são consequência da pior tragédia que aconteceu debaixo do sol. A desobediência. O tronco da humanidade, Adão virou as costas para Deus. Depois dali, tudo isso aí que estamos vivendo. Mas você só vai entender que é a pior tragédia se você entender Gênesis 1 e 2. Aí você entendendo que Gênesis capítulo 3 nos apresenta a pior tragédia que aconteceu debaixo do sol, aí você agora vai fazer uma pergunta: tem solução para isso? Qual é a resposta então? Há esperança para esse mundo? Aí você vai agora para o que vem em seguida, Gênesis 4, todo o livro de Gênesis, o Pentateuco. Aí você vai para os livros históricos, poéticos, profetas maiores, profetas menores. Promessa de redenção. Aí você entra nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, o livro dos Atos dos Apóstolos. Aí você começa as epístolas paulinas, Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios. Lembram? Quem mais vem aí? Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, escritor aos Hebreus, Tiago, 1 e 2 Pedro, 1 e 2 3 João e Apocalipse. Promessa cumprida. Antigo Testamento, a promessa do Evangelho. Novo Testamento, o Evangelho chegou. Antigo Testamento, a promessa do Redentor, da redenção. Novo Testamento, a redenção chegou. A redenção é uma pessoa e a redenção é Jesus Cristo. Só que tem a última parte. Redimidos para quê? Principalmente redimidos para quê? Para onde estamos indo como redimidos? Aí vem a consumação. É a última parte do plano histórico redentivo de Deus. Essa é a última parte desse plano. Consumação. E a gente resume com a parousia. Não se perturbe com essa linguagem, mas eu faço questão de citá-la porque eu provoco conhecimento na igreja. Tem que provocar conhecimento. Não posso citar sem dar o significado, mas citar e dar o significado é necessário. Parousia, a volta de Cristo. Ou parousia, dependendo das traduções. Se resume com a volta de Jesus Cristo. Ele voltará. Jesus Cristo voltará.
Consumação. Consumação. Por que é importante recapitular isso? Porque o mundo pós-queda está perguntando: tem solução para isso? O mundo continua perguntando: tem solução para isso? Tem solução para isso? Só que algumas respostas têm sido dadas a esse mundo. Ou melhor, o próprio mundo tem inventado as suas respostas. O próprio mundo tem inventado as suas respostas. Deus é contigo, mulher de Deus. Estamos juntos. Após a queda, o próprio mundo já começou a inventar a criar uma resposta para a queda. Gênesis capítulo 3, vamos lá? Começa a ler. Depois da queda, o próprio Adão ousa dar uma resposta ao seu problema. Mas foi uma resposta antropocêntrica, humanista. Uma resposta focada no homem. Estão entendendo? Esse silêncio é didático mesmo, viu? É para vocês pararem e pensar no que eu estou dizendo. O próprio mundo tem procurado soluções para ele mesmo. Mas isso já começou com o próprio Adão depois da queda. Gênesis 3 aberto? Põe Gênesis 3 aí, por favor. Sonoplastia abençoada. Gênesis 3. A partir do versículo 9. A queda já aconteceu. E agora, o Deus que intervém, o Deus que é, o Deus que intervém e o Deus que se revela entra em ação. Vamos ler juntos? E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Onde estás? Essa pergunta é retórica, gente. Aí tem uma teologia herética chamada teologia teísmo aberto. A palavra teísmo é a crença na existência de Deus. Mas a palavra aberto, eles dizem que nem Deus sabia que Adão iria pecar. Sendo bem uma heresia. Os teólogos do teísmo aberto dizem que nem Deus sabia que Adão iria pecar. Que Deus é esse? Como confiar num Deus desse? Não, porque Deus abriu mão de conhecer o futuro. Então, o futuro é construído em parceria com o homem. O próprio Deus, ele é pego de surpresa. Que Deus, queridos, que consolo eu tenho num Deus desse? O Deus do teísmo aberto não é o nosso Deus. O nosso Deus é o Deus onipotente, onisciente, onipresente. Salmo 139. Não, queridos, a pergunta é retórica. Ele sabe onde o homem está, porque o homem está ali. Mas ao chamá-lo a um diálogo, ele pergunta, ele quer que o homem se apresente. Isso aí é prestação de conta. Onde estás? Agora o homem responde: ouvi a tua, e porque estava, veja, tive medo, consequência da queda. Leia o Catecismo Maior, um dos nossos manuais de doutrina. Responde muito bem isso, as consequências da queda. O estado de pecado e o estado de miséria. O estado de pecado e o estado de miséria. Isso aí é estado de miséria, consequência. Eu tive medo e me escondi. É por isso que a humanidade continua se escondendo de Deus. Ou melhor, Sandra, presidente da SAF abençoada, continua tentando se esconder de Deus.
fugindo de Deus. O texto continua. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Deus não sabia? Claro. Carlos Alencar, guerreiro do Senhor. E o texto continua. Aniversário do dia, Teresa Alencar. Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Aí começa agora as consequências sociológicas do pecado. O desagregamento. O homem que em Gênesis 2 olhou para a mulher e fez um poema: esta é osso dos meus ossos, carne da minha carne, será chamada varoa porque do varão ela foi tomada. Poema. Ele olha para Eva, lê na perspectiva de Deus. Ele enxerga o belo na perspectiva de Deus. Essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne, será chamada varoa porque do varão foi tomada. Pós-queda, consequência sociológica. O mandato social acaba sendo agora maculado. Olha o que ele vai dizer agora. Então disse o homem, todos juntos: meus irmãos, Adão culpou primeiramente Deus, guerreiro. Ana, Adão culpou. Eu errei teu nome não, né, Ana? Errei não. Eu me assustei. Será que eu errei? Tanto tempo Ana está aqui, eu errei. A esposa de Frederich. Culpou Deus, Ana. A mulher que tu me deste. Ele culpa Deus e culpa quem? Eva. Mas quem foi o principal culpado, segundo a Escritura? O covarde do Adão. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? A mulher também é culpada, viu? O problema é que Adão disse: não tenho nada a ver com isso. Que é isso que fizeste? Quando Deus disse que é isso que fizeste, Ele está lembrando para Eva: eu trouxe você à existência para quê? Foi para auxiliar o homem, foi para ajudá-lo na sua missão, não foi para ajudá-lo na queda. A serpente, aí ela respondeu o que, gente? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. E aí a transferência de responsabilidade. A serpente também tem culpa, representando o diabo? Tem. Mas também quando ela diz isso, a serpente me enganou e eu comi. Ela se deixou ser enganada. Não existe passividade no engano. O texto continua. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre, comerás pó todos os dias da tua vida. Estado de miséria do homem. O estado de pecado que vem antes. O estado de miséria está aí, ó. Porém, inimizade entre ti e a mulher. O primeiro anúncio do Evangelho, proto-evangelho, a semente do Evangelho nasce aí. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça. É uma referência a Cristo. E tu lhe ferirás o calcanhar, o sofrimento que ele sofreria por nós, e de fato ele sofreu. O texto continua. E a mulher disse: multiplicarei sobre modo o sofrimento da tua gravidez, em meio de dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Consequências na relação conjugal. O teu desejo será para o teu marido. No original a ideia é: você vai tentar dominá-lo, mas ele te governará. Consequências, guerreiro. Quantas brigas de casais não giram em torno disso? Quem é que manda aqui? Quem manda sou eu. A palavra não é minha. Medindo força. Iraquitã, eu tenho conversado com ele também, e Tereza conhece muito mais ele do que eu. Carlos Alencar e Tereza. Eu tenho batido um feedback com ele aí sobre a quinta-feira e o domingo. Feito um feedback, e vai abençoar a igreja aqui no sábado, na sexta e no sábado, seminário para a família. Eu penso que ele vai abordar um pouquinho isso aí também. E vai ser de forma bem dinâmica. Já fui informado sobre isso. Está ali o nosso diretor ali, o presbítero Clécio. E Adão disse: visto que atendeste a voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses. Para aí agora um pouquinho. Espera aí. E é proibido o homem ouvir a voz da mulher? Não. Deus colocou-a do seu lado para ser auxiliadora. Ele deveria ouvi-la. Então qual é o problema? Por que Deus criou? Porque ouviste a voz da tua mulher?
É porque quando a voz da mulher entrou, foi de encontro à voz de Deus, aí não era para ouvir, não. Quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. É nesse sentido. Porque ouviste a voz de tua mulher, querido, em outras palavras tu amaste mais a tua mulher do que a mim. Eu já falei aqui. Todos os dias, nós declaramos com nossas ações a quem amamos mais. Todos os dias nós declaramos com nossas ações a quem amamos mais. Não basta olhar para Eva lá, não, viu? O texto continua, porque o ponto não é esse, mas eu preciso dar uma caminhada. Esse é o famoso que nós chamamos de sermão panorâmico no texto. Sermão panorâmico. Veja como uma homilética é vasta, né? Então, quando eu vejo alguém querendo dar aula de homilética para mim, e dizendo, é isso, sermão só é se for assim, aí eu olho assim e digo, Ó, já fizeram até um meme aí com o Diácono Luciano, bota a foto lá e ele... Quem tem esse meme aí do Diácono Luciano? Eu agora vou usar esse meme também. Porque quem é humilde não chega dizendo, é só assim, pergunta... Eu preciso aprender. Eu acho. E não é assim. Até quem pergunta tem que saber perguntar com humildade, não é, Vitória Albuquerque? Prossiga o texto. Maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante todos os dias de tua vida. Vamos lá agora. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formada, porque tu és pó e ao pó tornarás. Eu não quero exaustar os irmãos, não, está na hora. Vamos lá. E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Consiga o texto, guerreiro. Eu acho que eu avancei o texto aí. Só um minutinho. O texto que eu quero, especificamente, eu avancei, viu? Deixa eu só procurar aqui, para não poder perder mais tempo. Versículo 7, então volte, versículo 7. Para não caminhar mais, eu quero os versículos 7. Volte aí, por favor. Vamos lá juntos. Abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, grife aí na sua Bíblia, cozeram folhas de figueiras e fizeram cintas para si. Essa foi a resposta que Adão procurou dar ao seu problemão. Eles mesmos cozeram folhas de figueira e se vestiram. Eles não buscaram em Deus. Deus os chamou porque Deus tinha a solução para eles. Mas não, eles fizeram o quê? Cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Começa aí. Começa aí o mundo procurando a solução pelos seus problemas fora de Deus. Distante de Deus, sem Deus, e não tem solução fora do Criador do céu e da terra, não tem solução fora do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não tem solução fora do Evangelho, não tem. Agora adiante para aquele mesmo texto que saímos dele, por favor, Venâncio, o mesmo texto que saímos dele, por gentileza, homem de Deus. Versículo 21. Versículo 21. Não, por favor, guerreiro, é Gênesis capítulo 3. Perdão, a falha foi minha na comunicação. Você não tem culpa nenhuma. Capítulo 3, versículo 21. Vamos ler juntos agora? No versículo 7 de Gênesis, Daniel, D.I.Z., diz lá o texto, que Adão e Eva cozeram e fizeram ainda uma cinta. Aí é o próprio mundo dizendo, nós temos a solução. Entendeu, Paulinho? Você é muito amado, diácono amado, carinho. O silêncio dele fala.
Aí agora contraste. Ei, conexões, lembram agora? Conexões bíblicas, hermenêuticas, exegética, homilética. Conexões, Gênesis 3:7. O mundo dizendo, nós temos a solução para os nossos problemas. Sem Deus, distante de Deus, fora de Deus. Gênesis 3:21. Fez o Senhor Deus vestimento de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. A única solução para o mundo é Deus, é Jesus Cristo. Essas vestimentas de peles apontam para a pele, para o sacrifício de Jesus Cristo no Calvário. A pele dele foi rasgada no sentido amplo no Calvário, meus irmãos. A solução do mundo é Jesus Cristo. Isso aqui não é axiologia, isso aqui é Bíblia. Gênesis 3 é o mundo dizendo, nós temos a solução em nós mesmos. Cozeram folhas de figueira e cintas para si e se vestiram. Gênesis 3:21, Deus diz, não. Fez o Senhor vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. E aqui vai um detalhezinho. Quando foi que o primeiro animal foi morto na terra? O primeiro animal mesmo, para sacrifício. Quando foi? Quando foi que o primeiro animal foi morto para sacrifício? Gênesis 3:21. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher. Peles de que, gente? Meus irmãos, pele. Foi ele que fez a primeira vestimenta de pele de um animal e possivelmente um cordeiro, porque lá na frente, na progressividade da revelação, ele vai exigir um cordeiro sem defeito, porque o cordeiro apontava para o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e esse cordeiro é Jesus Cristo. Por isso, quando ele arma a sua tenda entre nós, se faz presente, ele se insere no mundo. Aí ele vai se aproximando de João o Batista, o seu porta-voz, a voz que clama no deserto. A segunda pessoa da Trindade agora assumiu plenamente a humanidade, com exceção do pecado. Aí ele agora caminha em direção a João o Batista. E ao caminhar em direção a João o Batista, o que João o Batista diz, gente? Sinara, ei gente, mulherada, vocês sabem disso. Sinara conhece o Antigo Testamento, viu? Conhece Bíblia. Saf, Sandra, aqui e acolá, explora, meu amorzinho. Manda brasa. Claro que não é só ela que conhece, outras irmãs conhecem, vocês conhecem, cada um na sua medida. Senão eu vou sair ali fora, ali vão me pegar. Carinhosamente. O que foi que João Batista disse? Paulo, né Paulo? Nós temos um outro Paulo aqui, guerreiro. Presbítero Paulo Pacheco ali, ó. Isso foi que João Batista disse. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia! Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Conexões bíblicas, hermenêuticas, exegética e homilética. Você sai de Gênesis e vai para o Evangelho de Deus. Segundo o apóstolo João, encontra conexão do plano histórico redentivo de Deus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E nós só estamos aqui nesta manhã de domingo porque o Cordeiro de Deus, de fato, ele se deixou ser pendurado no madeiro. Ele gritou, Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Ele assumiu o teu lugar, o meu lugar, o nosso lugar, e por isso estamos aqui. E logo, logo chegaremos ali, no novo céu e na nova terra, e diante dele, o Cordeiro de Deus, nos encontraremos. Parte 1 da lição termina aqui. Eu não quero exaustar a igreja.